começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Veja só a decisão que houve aqui entre Ló e Abraão. Muitos conhecem essa história, eu já preguei isso aqui várias vezes, mas olhe esse texto várias vezes, mas Deus ministrou no coração isto. Para este ano, nós colhermos bem, precisamos tomar as decisões corretas, porque a bênção vem. Só que vai chegar situações que você tem que tomar decisão na hora da porta abrir. E quando a porta abrir, você vai entrar nela, mas saber entrar com uma decisão correta que você tem que tomar. Amém, igreja? Os caminhos vão ser colocados nas tuas mãos, diante de você, né? Vai apresentar diante de você, mas você tem que colocar isto nas mãos de Deus, essas situações nas mãos de Deus. Amém, igreja? Aleluia. Veja o que aconteceu então, aqui no capítulo 13, a partir do verso primeiro, que eu não vou ler, mas eu vou só resumir por causa do tempo e a Santa Ceia que eu quero servir. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha só o que acontece aqui. Ló e Abraão, os dois eram prósperos. Os dois começaram a sair do Egito. Deus deu a graça, a direção a Abraão. Ele tinha que sempre sair da pátria. Ele tinha que peregrinar sobre a terra, porque foi a ordem que Deus deu para ele. Diga, a ordem que Deus me deu. Amém, igreja? É importante fazer sempre o que a palavra fala. Por isso que está escrito que guardei os seus mandamentos e atentei-os para não pecar. Não é? Então, quando a gente tem isto no coração, guardando os mandamentos do Senhor, obedecendo a ordem do nosso Deus, que hoje já é dada através da palavra, nós vamos chegar, nós vamos peregrinar, mas nós vamos chegar ao nosso destino. Aleluia! Nós vamos chegar no caminho das nossas bênçãos. Aleluia! Veja como esse testemunho de hoje da irmã Rina, do Jonaves, mas olha quantas vezes a Rina, né, pegar esse testemunho aqui, foi uma mulher que não arredou o pé. Deixa eu pegar o testemunho vivo aqui. Peregrinou, foi aqui em cima, não é? Estava ali, buscou ajuda, oramos. Quantas coisas aconteceu. E é bonito ver, como a pastora falou aqui, a jornada de tudo isto que decorreu para chegar até aqui hoje. Gente, não é um testemunho lindo? Uma pessoa desviada, uma pessoa mexendo com coisas erradas, uma pessoa que estava, o marido separado assim, né? Não estando nos mesmos caminhos que o Senhor, mas sempre juntos, uma mulher guerreira, não é, de oração, perseverante, muitas vezes, provou tudo que a palavra está falando. Muitas vezes caímos, muitas vezes temos lutas, mas perseverou em oração, até Deus tocar. E um dia o meu amigo Jonaves chegou aqui e começou a ver na igreja. Ele passou um WhatsApp de todo tamanho, a mensagem dele, lindo, de conversão, porque teve um encontro com Deus pelo mover da oração, da persistência, da paciência, da perseverança, de não duvidar mesmo quando as coisas se tornaram difíceis. Você vê que os testemunhos deles, quantas indecisões, vou voltar, vou vir para cá. A gente fica pronto a tomar decisões e muitas vezes nós podemos ter decisões erradas. Vieram se aconselhar com os pastores, comigo, com os irmãos, não é? E todos aqui, na melhor forma, a aconselhar, a dar o melhor caminho diante do Senhor, graças ao Senhor Jesus, pela conversão, pela salvação, pela oração, de tudo. E as promessas de Deus que têm se cumprido na nossa vida, se cumpriram no lar da Rina, salvando a vida do seu marido, né, Jonaves? Glória a Jesus, não é? E mudando a história dele, aleluia. Mudou a história no emprego, mudou a história, está mudando a história ainda mais. Mudou a história da casa própria, uma pessoa que morava em terreno invadido, hoje para uma casa própria direto, glória a Jesus. Isso não é fácil para todo mundo não, viu? Não é todo mundo que consegue assim não. Aleluia. Mas já vai pagar o que é seu, e é seu, aquele imóvel vai valorizar. Enfim, a gente já sabe como que acontecem as coisas, não é? E Deus está dando início de tudo na sua vida para poder abençoar as nossas vidas, irmãos. Mas é um exemplo claríssimo. E Abraão e Ló estavam prósperos aqui, o Senhor estava dando a direção, eles saíram. Só que houve um problema por causa das riquezas, dos gados eram muito e a terra não dava conta, dizia aqui na escritura, para abastecer os gados. Então começou a haver briga entre os pastores de Ló com de Abraão, com seus gados, com seus bens. E aí, para não chegar a contender tanto entre, não é, Ló e Abraão, não é, eles eram parentes. Abraão, né, Ló era sobrinho de Abraão. Então, olha só, Deus dá a seguinte direção, Abraão toma a seguinte direção e fala assim: olha, para não houver encrenca conosco,
Você entendeu isso? Irmãos, deixa eu pegar essa frase. Para não houver encrenca, vou falar na linguagem de hoje, encrenca, discussão, que a Bíblia fala para contendermos, não é? Mas para não houver briga, a gente sair na mão aqui, dar de ofensa na palavra. Vamos nos separar. Vamos nos separar. Seu gado está próspero, o meu também está próspero, é óbvio, né? Só que a terra onde nós estamos no mesmo local aqui está dando briga. Não vai dar, vai passar, vai começar. Eu e você vamos começar pelo prejuízo e nós vamos brigar pelo prejuízo. Não é isso. O que Deus não é dá para nós, Ele deu e é para ser bênção. Mas houve uma situação que teve que usar de sabedoria, de busca diante de Deus. Amém, irmãos? Olha, o que nós temos que fugir é de encrenca, porque tem gente que gosta de apimentar a situação. Isso é errado, sabia disso? Você sabia que isso é um espírito, não é, demoníaco, que gosta de apimentar a coisa? Em vez de ajudar, gosta de criar contenda. Não é ficar pagando para assistir. Deixa eu apimentar, deixa eu torrar mais. Eles fizeram isso com Jesus, não é? Deixa eu jogar aqui mais fogo na lenha aqui, em vez de ajudar a pagar. E nós muitas vezes deixamos, irmãos, de atentar na palavra de Deus, que se a gente faz isso, a gente colhe essas coisas, sabia disso? No dia que você estiver numa situação que você precisa de ajuda, vamos implementar, porque você também apimentou nos outros, ou seja, plantou abacaxi, colheu abacaxi, não é? Então nós precisamos tomar cuidado com isto, diante das situações. Mas Abraão, graças ao Senhor Jesus, graças a Deus, ele era um homem que era temente a Deus, aleluia. Já Ló, por algum motivo, não estava talvez tão alinhado, não é? Às vezes intertido com as suas coisas, porque se essa situação ia dar contenda, irmãos, não é? Estava dando contenda, na hora da briga, cada um vai olhar para o seu umbigo. E Ló, intertido com essas coisas, Abraão chegou para ele e falou assim, no certo caminho, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, então nós estamos diante de uma terra, olha para cá e olha para lá, veja, qual que você vai? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa. Se você for para frente, eu vou para trás, tipo, digamos assim. Mas Abraão tomou essa iniciativa para evitar a contenda, porque devia estar uma encrenca, uma falação, para falar, opa, para aí, vamos lá, senão a gente vai brigar aqui, não vai dar certo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer isto. E a oportunidade foi dada a Ló, em primeiro lugar. Quantos não gostam de ser o primeiro? Porque pode ser que na hora da discussão, quando falou, olha para a terra, Ló já tinha olhado. E aí a Bíblia vai falar que ele olhou e viu umas terras de verdes pastagens, não é? Estava bonita, não é? Tinha espaço, tinha tudo ali. Já Abraão olhou, não é? Viu toda a terra, viu aquilo também, mas esperou a decisão do seu sobrinho, de Ló. E Ló pegou e falou, é óbvio, vou querer aquela. Trouxa eu se eu não pegar aquela, né? Já que ele deu oportunidade, se ele precisar, talvez pensando assim, de ajuda, ajudo ele, levo para ele. Mas na hora foi intertido. Veja só, tem situações, irmãos, propostas na nossa vida que você precisa tomar cuidado. Amém? Diga comigo, eu preciso tomar cuidado com as propostas que tem na minha vida. Irmãos, porque elas enchem os nossos olhos e muitas vezes não é direção de Deus, não. Para você você tem que ter uma testificação de Deus. E para você ter isso, você precisa ter uma vida de entrega sua no altar de Deus. Ou seja, entregar tudo nas mãos de Deus e sempre fazer uma coisa, consultar ao Senhor. Diga comigo, eu devo consultar ao Senhor. Amém, igreja? Aleluia. Abriu porta de emprego. Tá, tô orando. Porque o diabo é sujo, irmãos. Ele chega junto para tentar. E você precisa, certas coisas você vai perceber as propostas daquele emprego. Você tem que perguntar, você tem que deixar tudo claro, tem que estar documentado para poder ter certeza do que vai acontecer ali. Porque a pessoa entra trabalhando 5 dias, mas quando ela entra, não era bem, você fica mais um, você fica mais outro, você fica mais... Aí você acaba trabalhando e vive em prol de trabalho. E o que você não vai colher, não vai ter esses frutos. Ou seja, pode até que você vai colher, né, na verdade. Porque tudo que você planta, você
colhe. Só que você vai colher um fruto com dor. Adianta, deixa eu falar para vocês, terem uma boa conta no banco, ter uma situação que você pode comer a picanha, o bife, mas está todo estourado, doente, sem tempo nenhum, sem nada. Adianta isso? É bom assim? Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para nós. Deus quer que você goze dos frutos do seu trabalho. Isso é bíblico. Goze, é dom de Deus que o homem goze do fruto do seu trabalho. Passamos épocas difíceis? Passamos, mas você vai gozar. Tem dia que é dia de dor? É dia de dor, mas vai ter dia de paz. Vai ter dia de bênção. Ele está chegando aí fazendo um milagre, aleluia. Mas em tudo isso, nós vamos ser levados a buscar a Deus, a ser tratados, porque sempre Deus vai conferir o que está no nosso coração. Diga comigo, Deus vai sempre conferir o que está no meu coração. Ele vai conferir como que você vai buscar Ele na hora de tomar decisões corretas. Vai chegar a bênção na sua vida, preste bem atenção. Vai chegar a porta de Deus abrindo para você, aleluia. Tem decisões que você precisa tomar, mas qual vai ser? Porque nós buscamos em primeiro lugar o que nós achamos que é o melhor para nós. Mas e o que Deus vê que é o melhor para você? Deus não acha, Deus vê. Amém? Por isso que a nossa oração, irmãos, a oração do servo de Deus é orar, declarar, determinar, mas segundo toda a sua vontade. Jesus fez isso. Ó Pai, ó, se possível, a pancadaria vai ser, ó, nós vamos celebrar hoje aqui a ceia do Senhor, a pancadaria vai pegar, a zombaria, tudo agora, você não vai doer esse negócio. É possível, Senhor, fazer isto? Poderia ser. Mas Jesus falou, mas faz segundo a sua vontade. E vai prevalecer a vontade de Deus. Porque Jesus está sentado no trono. Foi honrado, teve maior glória. Foi provada a fidelidade. E envergonhou Satanás que não foi fiel ao Senhor. Aleluia. Deus está já com uma coroa preparada para aqueles vencedores que sabem esperar a vitória, que sabem resistir os dias maus, que diante das situações que são difíceis, sabe chorar, mas sabe entregar o coração diante de Deus e falar, Senhor, estou caído aqui, mas eu não vou arredar o pé, Pai. Está tudo difícil, mas eu não vou arredar o pé, aleluia. Abraão viu toda aquela situação, mas Ló chegou, tomou uma decisão, que olhou e foi pelos seus próprios olhos, foi embora. Só que preste bem atenção, 14, do 13, né, versículo 13, capítulo 13 de Gênesis, versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou. Preste bem atenção. Disse, pois, o Senhor. Por que disse o Senhor, irmãos? Porque Abraão orou a Deus. Vivia em comunhão a Deus. Senão poderia ter falado assim, disse Abraão a Ló. Mas não está escrito isso. Porque Ló não consultou a Deus. Não consultou. Pode ser que ele tinha olhado as verdes pastagens, mas falou, Abraão, eu vou para frente, você vai para outro lado então, vou para outro lugar. Mas não. Nós queremos o que já está muito feito, pronto e preparado, sem colocar a mão na enxada e dar nela. A enxada é para poucos. Nós queremos, estamos acostumados com aquilo que é pronto, que dá menos dor, ou seja, se não tiver dor é melhor ainda, por isso que muitos jogam na Mega Sena aí, para ver se enriquece logo do dia para a noite, mas aí se perde tudo, e aí não tem paz, aquilo que eu te falo, é um monte de coisa, não adianta nada, não adianta nada, aleluia. Abraão era um homem de oração, é um homem de comunhão com Deus, então quando você está em comunhão, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. E olha como o Senhor espera todas as coisas e Ele sabe o que está no nosso coração. Porque ao mesmo tempo Abraão podia ter falado assim, ô Senhor, ele pegou lá, a terra é boa mesmo. Não é? Eu vou para um outro lugar aqui. Né? Porque o Senhor sempre falou, vai peregrina e eu vou te ajudar. Mas o Senhor conhecendo, Ele não deixa você na mão, Ele não deixa com que o desespero suba diante de você. Ele já conhece os teus medos, por isso Ele te assiste, Ele é presente para te responder. Aleluia.
Nosso olhar, irmãos, tem que ser com sabedoria, com discernimento, aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus falou, eu deixo o Espírito Santo aqui, que é o vosso consolador. Ele vai te dar um consolo. O consolo é para quê, irmãos? O consolo serve para quê? Para acalmar você quando está o quê? Desesperado, quando está agoniado. Aleluia. Quando você está na pressão das coisas, dos problemas, das lutas, das más notícias. Aleluia, quando você está aí atormentado, este é o Espírito Santo que traz o consolo para que nós possamos agir certo, pensar correto, deixa esvaziar tudo aquilo, não é que você joga para fora toda aquela agitação, tudo, mas isso acalme, porque o Espírito Santo ele consola, aleluia. Então Deus estava falando aqui para Abraão, falou, olha só, olha desde onde estás. Abraão, não dá nem mais um passo à frente, só olha. Antes de você agir, antes de você dar passo, Abraão. Aleluia. Olha, a gente não para olhar. Foi o que aconteceu com Ló. Não parou para olhar. Não parou para analisar. E aí, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti, a tua descendência para sempre. As bênçãos que Deus nos dá quando tomamos a decisão correta, ouvindo a voz de Deus. Muitas vezes você vai falar, mas como, pastor, tem que fazer isso ou fazer aquilo? Ora, primeira decisão sua é orar. Diga comigo, minha primeira decisão é orar. Deixa pressionar. Sabe aquelas propagandas, aqueles, né? Minha esposa geralmente ela me segura muito, porque eu sou, querendo ou não, às vezes eu sou um pouco, eu quero resolver já. E a gente, né, graças a Deus, tem aprendido mais com isso, irmãos. Mas assim, sabe aqueles vendedores, olha, o carro está aqui, a oferta é só até hoje. Aí ele fica, ó, amanhã já é outro preço. Olha, mas tem coisas ali meio estranhas. Minha esposa fala, pera, vamos fazer as contas primeiro. Vamos ver isso, um exemplo aqui. Vamos fazer as contas primeiro. Vamos, calma, ele precisa vender, não precisa? Calma. Você já ouviu, né, quem fez curso, sabe disso daí, não é, de vendas, de tudo assim, de marketing, tudo, sabe que você tem que emocionar o cliente para pegar ele na emoção e fazer ele comprar na emoção. É uma tática de vendas, mas a pessoa tem que ser, né? Eu lembro quando eu fui proposto uma vez nas férias, e eu falei isso, ó, já pulo fora dessa história, porque aqui vamos abrir o jogo, eu sou vendedor, vocês também são. Já quebra as pernas de uma vez. Se eu não fizer quando você quer que eu assine o contrato agora, sem eu ter tempo de fazer a conta, mas você não está enxergando. Eu falei, tô sim. Estou enxergando que eu posso entrar numa fria agora. Não é, irmãos? Não é? A gente não pode cair na emoção. Amém? Cair na emoção. Quando você olha a casa, quando você vê, quando você vai ver aquilo que você vai comprar, você tem que pesar um monte de coisa. Não adianta ver, a casa é um conforto, o apartamento é uma joia. Nossa, tem 4 quartos, 3 banheiros, todo um suíte e pá, piscina do lado. Mas onde você mora é um terror. Tem pancadão, dá enchente, dá tudo. Aí você não vai ficar feliz, você vai reclamar. Porque não adiantou, aí você não consegue chegar em casa, porque está inundado. Pode perder um carro, pode perder a vida nas enchentes que dá hoje. Tem pancadão, e aí? Funciona as leis para o pancadão? Não, você sabe que não funciona direito. Não é? Vai ter dor de cabeça, diversos problemas que a gente precisa analisar, tomar decisões e orar para que Deus nos dê o caminho direito. Amém, igreja? Aleluia. Então Abraão, Deus disse para ele, olha tudo, então, porque esta terra te darei a tu e a tua descendência. O que significa a bênção, irmãos? Vai multiplicar, vai multiplicar, vai multiplicar. Por isso que está escrito que as bênçãos do Senhor enriquecem, então elas vão enriquecer, não vai ter dor, não é bênção na dor. Ló podia ter pensado aqui, ó, fui abençoado por Deus, mas ó a dor. Olha o que aconteceu. Farei a tua descendência como o pó da terra. Versículo 16. De maneira que se alguém pode contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. E o Senhor fala, levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Aleluia. E Abraão fez o quê? Mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e levantou ali o altar
Viu? Sabe, Jonaves, que vocês levantem um altar do Senhor nesta terra que vocês entraram. Amém, igreja? Amém? Sabe, meu querido, levanta um altar, você vai ver o que Deus vai fazer. Percorre. Ah, mas agora está 1h30 daqui para vir para a igreja. Dê glória a Deus. Você não vai ter o carro? E vem 1h30 de ônibus. Nós levamos 2 para trabalhar. Por que para vir para a igreja não vem 1h30? Você está entendendo? Senão é bênção de dor. Aí Deus não vai gostar. Aí vai ter dor lá, aí vai reclamar. Mas é o que Deus abençoou, Ele dá completo. Ele dá força, Ele dá energia, Ele ainda prova para ver o que há no coração, para poder te falar, este é fiel, eu vou dotá-lo de bênção. Amém, igreja? Então, dê glória a Deus. Aleluia, adore ao Senhor. Não é? E Abraão, não é porque, olha, irmãos, no versículo 13, não é? No versículo 13, não, no capítulo 13, no verso 13, vai falar assim, 13:13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Essa já era a terra. Ló não sabia disso. Ele olhou a terra. Eram maus. Eram maus. E o que vai acontecer? No capítulo 14, que não precisa pôr, e não, eu só vou resumir para eu poder fazer aqui a Santa Ceia. E esta palavra é muito breve, porque ela já está falando decisões corretas, colheita certa. Amém? É bênção certa. É bênção que não vai te dar dores. Aleluia. Aí no capítulo 14 vai falar de 4 reis, guerra de 4 reis contra 5. Houve uma briga lá, porque quem governava era um rei que estava governando, e aí todos eram submissos a ele, mas os outros reis de outras nações, enfim, começaram a se levantar, começaram a guerrear. E o que aconteceu no meio desta guerra? Como Ló escolheu e esticou suas tendas e foi acabar em Sodoma. E Sodoma, o quê? O que diz a Bíblia? Os homens eram grandes pecadores contra o Senhor. Sabe o que era Sodoma, irmãos? Era lugar de tudo. De tudo. Mentira. Matar um ao outro. Lá era uma lei ao contrário. Lá você pode matar que não é preso. Você pode roubar, mentir, trair. Lá é tudo normal. Lá se dá gargalhada por isto. Deu para entender, irmãos? A que ponto chegamos, né? E você vê que já é uma história que não muda. Ah, tem ficado pior. Não, irmãos, não é não. É que hoje as leis estão favorecendo essas coisas e estão colocando ao contrário, dizendo que isso é normal. Isso é preconceituoso, é racismo. Então, quer dizer, o que estava certo, é princípio correto, virou errado. Isso no entendimento deles. Não é? Então, em Sodoma e Gomorra era assim. Tanto que Ló pagou um bocado. Só dor de cabeça para manter a fidelidade com Deus. Porque ele não se entregou àquilo. Mas a dor de cabeça foi terrível. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com as decisões. Muitas vezes nós compramos o problema para a nossa vida. Deu para entender? Nós compramos aquilo que eu falei. Compramos um bom local, num bom lugar. Aí chega lá para você, tá bom, mas ali precisa ver. Mas Ló pagou um preço por isso. Comprou um problema enorme para a sua vida. As decisões não foram das melhores. Porque foi uma escolha motivada pela ambição. Deixa eu deixar esse texto com você aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Versículo 9. Está aqui, né? Está pondo aí, olha lá. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens aonde? Na ruína e perdição, irmãos. Deixa eu falar, porque às vezes eu gosto de porque assim, o pastor Ricardinho tem falado assim: quem quer ficar rico? Eu quero, irmãos. Não é errado. É errado? Não é. Sabe o que é errado? É a intenção do seu coração em querer ficar rico. Qual é a intenção? Faça a seguinte pergunta: qual é? Tá certo? Faz sentido? Porque Deus deu riquezas. Tanto que Abraão e Ló brigaram por quê? Por causa de riquezas. Estavam tão
próspero eles. Só que não é a intenção de um pisar no outro. Olha o coração de Abraão. Vamos parar com isso, senão a gente vai ter prejuízo e perde todas as riquezas, vamos brigar por causa da riqueza. Vamos cair em perdição. Olha só, porque se você vê aqui, ó, versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa desse versículo, desse capítulo 6 aqui, tá? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento, presta atenção no versículo 8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos o quê? Contentes. Sabe por quê? Quando o Senhor, eu vejo assim, quando o Senhor vai nos colocar ricos demais, quando eu vou ter, pastor Lauro, uma condição de andar com carros, com mansões, ter mansões, ter tudo, ter até uma ilha para mim, qual o problema? Não é nenhum problema. O problema é se eu amar isso aí, ó. Se eu amar isso aqui, aí é um problema. Mas o que eu vou fazer com a ilha? Eu vou fazer vigiar, aí que eu vou. Nós vamos pôr o som à altura, nós vamos dar glória, nós vamos fazer culto a noite toda, o dia inteiro. Eu vou usar aquilo lá para poder fazer ações, para coisas que vão beneficiar o reino, eu não sei, não. Posso desfrutar, mas com tudo. Está entendendo, irmãos, o fio da meada? O problema é o amor a essas riquezas, aquilo que ensoberbece o nosso coração. Mas se eu não fizer isso, eu também não quero a ilha, deixa eu ter o que é a minha oração, o sustento com que nos vestir, estejamos contentes, amém, igreja? Agora o Senhor, ele não vai parar por aí, só que ele fala, tá bom, não preciso mais dar um bom carro para o pastor Lauro, ele já teve um carro já bom, já ficou satisfeito. Não, Deus, ele vê a gratidão no teu coração, a fidelidade, só que ele vai preparar outra oportunidade e vai dar um melhor ainda, pastor. Amém? Vai conceder para você um melhor ainda. É galardão da sua fé, do seu trabalho, é uma recompensa daquilo, porque Deus, ele fala em recompensa, ele fala em nos dar maior recompensa, melhor recompensa é a vida eterna, é a coroa, não é para nós darmos a vida eterna com o Senhor, aleluia. Ele deu uma recompensa para Abraão, Abraão foi próspero, Abraão passou bocados e bocados, aleluia, mas o Senhor entrou na vida dele, chegou para fazer milagre. Aleluia, ele chegou, fez até a esposa dele com mais de 90 anos dar luz, aleluia, você foi estéril a vida inteira, quando chegou na idade, e ainda, Deus está chegando para fazer milagres, quando ele fala, a porta se abre, e nesse caso, abriu a madre de Sara, Deus faz, e ele vai fazer milagre na sua vida, aleluia, mas eu preciso colher isso com uma boa plantação, sendo fiel e obediente a Deus, aleluia. 17 é o que mostra lá o quê? Nós lemos lá, Deus falou para Abraão, olha que eu vou te dar tudo isso, e a tua descendência, farei a tua descendência como o pó da terra. 17, levanta, percorre, porque tudo você vai ser abençoado. E no 18, e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar a Deus. Deus abençoou ele tinha tudo, irmãos. Deus abençoou ele, a sua família e todo o povo que estava com ele. Deus vai te abençoar, amém? Seja grato ao Senhor, tome a decisão correta. Abraão foi transformado por Deus em um dos patriarcas do povo de Israel. Aleluia, porque ele honrou tanto a Deus. Agora, olha que coisa linda, por causa desta atitude que Abraão teve, de obedecer a Deus, tomar a decisão correta, colheu bem, foi obediente, ajudou Ló. Olha o que vai dizer no 14, versículo 17, após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, foi onde ele feriu todos, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, olha o versículo 18. Melquisedeque, o rei de Salém, trouxe pão e vinho. O que nós vamos ser hoje aqui? Olha só. Pão e vinho. Abençoou ele
e Abraão. Quer dizer, o Melquisedeque eu não completei, né? No versículo 18, era sacerdote do Deus Altíssimo. Esse Melquisedeque quem era mesmo? Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Oh, glória a Deus! Que coisa forte, irmãos, tremenda, aleluia. Já estava aqui, já falando do papel de Jesus. Travou essa guerra. Sabe o que se representa aqui? É nós perdemos, tomamos as escolhas erradas por causa do pecado, mas Deus enviou o seu filho para nos resgatar. Deus enviou Abraão para resgatar Ló por 2 vezes. Diga comigo, por 2 vezes. Porque a primeira guerreou, matou os reis e devolveu as riquezas. Só que Ló continuou em Sodoma. Aí Deus anuncia a destruição, porque o pecado foi de tal maneira que já irritou a Deus, e Ló estava lá, não saía de lá de jeito nenhum. E aí o que Abraão fez? Foi fazer o papel de sacerdote. Senhor, se tiver, eu sei, Abraão lá tem bastante habitantes, mas se tiver 500, o Senhor salvaria 300? E o Senhor fala, salvaria, ele vai descer no número. E Deus só esperando. Mas a intercessão, o sacerdotismo dele em exercício ali na comunhão com Deus, trouxe o que? O mover da mão de Deus em misericórdia. Então, por isso que Jesus fala sacerdote, aleluia. Porque o Senhor é o sumo sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós. Você está entendendo, irmãos? Por causa das nossas decisões erradas. Mas, irmãos, vamos tomar a decisão correta. Vamos plantar bem para ter a colheita certa, abençoada. Amém, irmãos? Porque este é o ano que você está colhendo bem, em nome de Jesus. Amém? Gálatas 6, versículo 6 em diante. O que? Preste bem atenção, porque essa aqui é a mensagem que você recebe. O que você vai fazer com essa palavra? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça o que, irmãos? Participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Você pode ser rico, mas não tenha riqueza na carne, tenha no Espírito. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não dê fora o que você não tem. Amém? Agora, olha só, faz a obra de Deus, semeia bem, semeia no Espírito, seja sábio. Primeira decisão sua é, qual é? Eu vou orar. Senhor, entrego nas tuas mãos, amém? Aleluia, deixa Deus te dar discernimento das coisas. Diga comigo, discernimento. Peça a Deus isso. O Espírito vai testificar para te livrar de escolhas erradas, para não cair como Ló caiu. Parou onde Ló parou. Deus depois abençoou, mas ele colheu tantas consequências que até a mulher dele virou estátua de sal. Morreu. Perdeu a mulher. São consequências, irmãos, que Deus não vai fazer mudar nas nossas vidas, mas nós podemos passar com ela com consolo, com a paz, com a graça do Espírito Santo. E você diz, amém, porque esse ano você vai colher bem. Amém? Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.